boa tarde a todos. Queria agradecer a Biocripto e a todos os participantes aqui do painel. E já passo a palavra. Aqui, diferente dos outros dois painéis, nós fizemos não um formato de debate inicialmente, nós iremos conceder um tempo para cada painelista falar um pouco sobre o tema que trouxe, e aí ao final sim poderemos abrir para um debate e se houver tempo para perguntas do público. Eu já passo diretamente a palavra para a doutora Ana. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Paula Besbate, sou procuradora da Fazenda Nacional e represento a minha instituição na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, nas ações envolvendo criptoativos e blockchain. Eu vou começar de uma forma diferente, você passa por gentileza o slide, fazendo um desafio para todos vocês aqui. Esse desafio eu geralmente coloco quando dou uma aula na escola da magistratura, escola de Ministério Público, e eu quero ver a nota de conhecimento médio de vocês aqui. Eu tenho certeza que vai ser maior do que em outros cursos. São 10 múltiplas questões, e no final, depois no chat mesmo, eu vou divulgar para vocês a média de conhecimento desse público. Pode passar o slide, por favor? Bem, a gente pode começar hoje falando sobre consenso. A gente não tem consenso em direção ao rumo que o nosso país vai tomar, a gente não tem consenso sobre qual jogador deve ir para a Copa do Mundo, nem sobre o futebol. Mas a gente tem consenso sobre o Bitcoin. E aí, desde 2008, quando no Halloween, ao invés de falar coletando doces ou travessuras, veio Satoshi Nakamoto num fórum de criptografia e lançou a frase que estou trabalhando num sistema de dinheiro eletrônico que utiliza uma rede ponto a ponto, um sistema descentralizado e dispensa um terceiro de confiança. A gente teve uma série de acontecimentos super importantes nesse ecossistema e eu vou falar com vocês sobre alguns deles hoje. O Bitcoin, em 2009 a 2013, ele teve uma associação muito forte a marketplaces e a Wikileaks. Para quem não lembra do caso do Wikileaks, em que o Edward Snowden ele estava fazendo uma campanha de financiamento coletivo para a defesa dele, e aí todos os métodos, todos os processadores de pagamento resolveram interromper, e aí vieram e falaram: olha, utilize o Bitcoin, você vai conseguir fazer uma campanha de financiamento de uma forma anônima. E aí até uma das últimas manifestações do Satoshi foi: o Wikileaks chutou um ninho de vespas e agora o enxame está vindo atrás da gente. E aí, logo em seguida, em 2013, a gente teve a maior apreensão de bitcoins pelo FBI, que foi decorrente dessa plataforma, né, da Silk Road, do Marketplace. E isso gerou um alerta na comunidade mundial, nos governos, instituições, e veio o GAFI, que é o órgão de combate à lavagem de dinheiro, falando o seguinte: olha só, a gente tem aqui um risco potencial de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo com esse ativo. Então, eu preciso que todos os governos fiquem alertas em relação a isso. E aí, de 2014 até agora, eles têm divulgado várias normativas e orientações e explicado como as recomendações de combate à lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo se aplicam também aos criptoativos. A recomendação 15 das 40 recomendações do GAFI foi alterada expressamente para falar que os governos devem instituir que os provedores de serviços de ativos virtuais criem uma regulamentação específica para as exchanges no combate à lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. E aí, indo na onda do GAFI, até porque o Brasil é signatário, a ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, tem trabalhado em várias ações no decorrer desses anos. E em 2017 foi feito um glossário com essa tecnologia que, embora ela seja muito comum a cientistas da computação, para o pessoal de ciências humanas é bem difícil. Aliás, essas palavras hash, fork, Bitcoin, wallet, quando isso cai na nossa carteira, a gente fica desesperado. Meu Deus, esse processo, eu não quero isso, bota lá para o final
boto pro final da minha pilha, mas a gente tem que enfrentar os nossos medos e a gente acaba estudando isso também. Até muita gente me pergunta, mas Ana, como você foi cair nisso? Procuradora da Fazenda e estudar essa área. Eu comecei fazendo faculdade de Ciências da Computação e eu tive a sorte de cair numa palestra. Meu primeiro contato, o Edilson Osório e a Miriam do Original Mário. E quem conhece eles sabe de todo o amor que eles têm por esse ecossistema, então eu tive o privilégio de escutar pela primeira vez alguma coisa vindo deles. E aí eu me encantei sobre isso e logo em seguida fui representar a minha instituição lá no Ministério da Justiça. Aí a gente teve também essa PL, que vocês viram no painel anterior. O Banco Central, que vai ser... tem várias diretrizes sobre moeda digital, mas eu gosto de lembrar aqui desse alerta feito em 2017, que era, olha só, criptomoeda não é moeda. A gente, Banco Central, não tem nada a ver com isso. Se vocês quiserem investir, é sob conta e risco de vocês. E agora a gente tem uma stablecoin, né? A moeda digital que a gente vai ver no próximo painel. Entre 2018 e 2022, as pirâmides financeiras explodiram. E aí, no âmbito da Intel, a gente trabalhou esse ano numa ação para desmantelamento desse tipo de organização criminosa logo no início, antes de ela causar um impacto tão grande e acabar com a economia de tantas pessoas, e às vezes até de cidades litorâneas do Rio de Janeiro. A gente tem, em 2020, a gente teve um código de QA específico para as corretoras, que foi uma demanda do setor privado. Lembra que eu falei para vocês da Encla, que a gente trabalha várias ações relativas a criptoativos? Uma delas, a gente chamou o setor privado e falou, olha, o que vocês precisam da gente? Eu sei que a PL não é uma coisa que a gente vai aprovar, não é da nossa competência, mas algumas coisas a gente consegue, e uma delas foi esse KNAI. A gente tem, em 2018, o ofício circular da CVM, que veio e falou o seguinte: fundos brasileiros podem aplicar em criptoativos no exterior. E foi muito interessante, né, porque foi um posicionamento favorável da CVM logo no início. E agora a gente tem o parecer 40, que ele vem e faz uma baliza, dá um norte de como a regulamentação, quais vão ser as normas aplicáveis aos criptoativos quando eles constituírem valor mobiliário. Por que isso é importante? Isso é importante porque, assim como foi falado no painel anterior, traz uma segurança, uma estabilidade e um fomento a um desenvolvimento saudável desse ecossistema. E agora, o que todo mundo espera que eu fale, né? Mas todo mundo sempre me confunde com receita. Gente, eu não sou receita. Eu sou Procuradoria da Fazenda Nacional. Mas a gente estuda bastante a IN e ela veio para ajudar os contribuintes, não me matem, gente, a entender e cumprir suas responsabilidades fiscais, aplicando a lei tributária de uma forma mais transparente e com equidade. Mas tá, Ana, vem aqui e me mostre um lado positivo disso tudo. Um lado positivo desse reporte de transações que não seja só deixar o trader louco. Tá, eu posso passar aqui o dia inteiro falando sobre como tributos servem para custear a máquina estatal, de como os tributos são importantes para a gente pagar os gastos com saúde, educação, segurança, só que eu vou tentar ir um pouco além. E aí eu quero que vocês abram os seus corações, porque é sobre a ótica da administração pública. A gente sabe que, embora as novas tecnologias, produtos e serviços, eles têm o potencial, né, de aumentar a inovação financeira, estimulam a inovação, na verdade, eles também servem como ferramentas para criminosos e terroristas lavarem seus lucros e financiarem suas atividades ilícitas. E quais seriam no ecossistema cripto essas peculiaridades que facilitam a sua utilização para a prática de ato ilícito? Vocês sabem a resposta. São as próprias características e peculiaridades dos ativos virtuais. Essa questão do pseudonimimato, natureza transfronteiriça, e o fato de que se enquadram em regimes regulatórios diferentes, e que com isso a gente vai ter um compartilhamento desigual de informação entre jurisdições, são peculiaridades que, quando eu, administração pública, pego para fazer uma investigação, eu estou lascada, eu vou para um labirinto.
E agora eu quero que vocês pensem comigo. Coloquem a capa de agente do FBI, da CIA, incorporem um personagem. Qual é o principal objetivo de uma investigação financeira? A gente tem aqui alguns promotores assistindo, pessoal do Ministério Público de Minas, e eles sabem isso de cor e salteado. O principal objetivo de uma investigação financeira é a gente identificar e documentar o movimento do dinheiro durante o fluxo, durante o curso da atividade criminosa. Então, as informações que eu vou ter entre a origem do dinheiro, o beneficiário, o destinatário, onde esse dinheiro é armazenado, como ele retorna para o sistema financeiro tradicional com carinha de licitude, são informações importantes para eu detectar a atividade criminosa que tem por trás disso. Quando a gente recebe um relatório do COAF, já vem até com indicativo de que aquele fluxo de dinheiro aparenta ser. Só que quando a gente tem a utilização de criptoativos, isso fica confuso para a gente. E aí eu falo do papel da IN, que ela ajuda porque ela quebra um pouco desse pseudo-anonimato. Porque senão a gente impede a capacidade da autoridade operacional de detectar o crime por trás daquele fluxo de dinheiro. Ah, Ana, mas é minha privacidade. O Bitcoin e todo o ecossistema cripto, ele veio para trazer transparência, para trazer confiança numa transação financeira. Vocês lembram que eu falei que Satoshi Nakamoto não gostou nem um pouquinho quando o Bitcoin começou a receber uma atenção negativa decorrente dos marketplaces da Silk Road, inclusive foi uma das últimas manifestações públicas dele lá naquele fórum. Então, a gente tem que pensar o seguinte, o que ajuda a AN1888? Ela quebra esse pseudo-anonimato, ela traz mais segurança para as transações financeiras e traz mais segurança para esse ecossistema. As medidas de prevenção, as medidas de mitigação de risco, elas vão ser mais sérias, elas vão ser mais fortes, conforme tiver um número maior de maus agentes dentro desse ecossistema. E aí repercute para todos vocês. Né? Então, como o Gafi fala, não adianta você chegar e aplicar medidas de mitigação muito fortes. Você tem que estudar o risco do setor. Se a gente tem muitos maus agentes nesse meio, as medidas vão ser piores. E aí eu vou finalizar com uma citação do próprio Satoshi Nakamoto, num livro chamado Livro de Satoshi, quando um usuário vem e pergunta: Satoshi, como é que a gente faz para evitar as transações fraudulentas? E ele responde que os bons agentes tenham coletivamente mais poder do que qualquer mau agente individual. E encerro aqui, pessoal. Obrigada. Obrigado, Ana. Eu passo a palavra para o Maurício, que vai falar um pouquinho, continuando nessa linha de regulação. Oi. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao pessoal da Cripto por essa incrível oportunidade de falar para todos nós, agradecer ao Gal, da mesa. Enfim, o painel é sobre tributação e prevenção. Eu sou um estranho no ninho aqui, eu não sou tributarista, mas eu vou falar um pouquinho sobre a parte da prevenção, né? Da prevenção, e não exatamente sobre compliance, mas sobre dois pontos que foram apresentados aqui no painel. Está sem slide? Tudo bem, tem problema. Que foram apresentados aqui no painel da Ana, mas que merecem uma atenção, porque são muito, muito relevantes e que já se mencionou hoje de manhã sobre o Banco Central, já falou sobre remessas internacionais, está o Bruno aqui que vai falar amanhã sobre a Real Digital. E esses dois pontos são justamente remessas internacionais e o Real Digital, né, a Central Bank Digital Currencies. Então, o que eu queria apontar aqui? Primeira coisa, vamos entender o que é o Real Digital. Né? Eu não vou esgotar o tema, mas uma das primeiras manifestações do Banco Central a respeito do Real Digital, eles mencionaram, incluíram como características, como aspectos, os seguintes. Primeiro, que o Real Digital vai ser uma extensão do digital do real.
Isso tem uma implicação grande quando a gente está em tokenização. Que o token pode ser, no fundo, o token é um documento, né? Documento eletrônico. Você pode vestir esse documento como você quiser. Pode colocar lá, transformá-lo num valor imobiliário, pode transformá-lo em escritura, pode transformá-lo num NFT. É um documento, né? Pensando pura e simplesmente do ponto de vista do direito, é um documento. Só que esse documento pode ser ele em si alguma coisa, ou ele representar outra coisa. Né? Então, ou ele representa um ativo, né? O pessoal gosta de falar um ativo, asset token, asset-backed token, né? Ou ele representa alguma coisa ou ele é. No caso do real digital, ele é a coisa, ele é o dinheiro, ele é uma nota. Então, a ideia, inclusive porque o objetivo é que seja utilizado no varejo, é que eu tenha uma carteira digital, ou uma minha carteira física aqui, e aqui eu tenho uma nota de R$50. A ideia é que eu tenha uma carteira digital e nessa nota eu tenha o real digital no CBDC, né? Que pode ficar ou na minha carteira física, no meu colchão digital em casa, ou pode ficar no banco. Né? Outro aspecto que o Banco Central objetivava até por pouco tempo, depois o Bruno pode confirmar para a gente se o objetivo ainda ou não, que é que o dinheiro seja, o CBDC seja programável. Né? E o que significa o CBDC ser programável? Significa poder vesti-lo com alguns objetivos que hoje o dinheiro, a nota, moeda eletrônica não tem. Né? Algumas funcionalidades que a gente não tem. Então a gente está num momento, por isso eu queria frisar isso aqui, um momento muito importante da evolução do sistema de créditos e débitos na história da humanidade. Né? Porque aquela história de que primeiro as pessoas trocavam cadeira por um cavalo, e depois resolveram inventar isso, não é verdade. Né? O que existia sempre era um sistema de créditos e débitos. Favor, né? Eu estou te devendo um favor. Fui lá, eu preciso de um cavalo, tá? Eu tenho um cavalo, tá aqui o cavalo, você me deve algo que eu entenda que equivale a um cavalo. Então, inaugura-se aí um sistema de créditos e débitos. Né? Na Suméria, na Mesopotâmia, era assim que funcionava. Só que o volume de transações começa a aumentar, né? Começa a ficar difícil com essa liquidação centralizada, e chega-se à ideia de uma moeda, né? Uma nota, uma moeda de metal, alguma coisa, o que ela faz? Ela tem liquidação imediata. Né? Liquida imediata a dívida, eu não preciso de um sistema para controlar isso. O real digital traz novas funcionalidades, incríveis funcionalidades. Né? A gente pode pensar, por exemplo, na possibilidade de ter remuneração para a moeda. Né? Embutir política monetária no real digital. Então, política de juros. Atualmente é bem difícil ter juros negativos, né? Chamado o Banco Central baixar para romper a barreira do zero lower bound. Né? A taxa de juros agora não é 12% ao mês, não é 1%, é menos 5% ao mês. Se ele quer incentivar o consumo, ele pode fazer isso. Se ele quer incentivar o consumo, ele pode colocar um prazo de validade no CBDC. Né? Se você não gastar esse dinheiro até determinada data, você vai perder o dinheiro. Então, isso incentiva o consumo. Ou programar o dinheiro para que ele seja gasto em determinados bens, determinados estabelecimentos. Né? Esse auxílio alimentação aqui é só para alimentação. Só que isso traz riscos também. Né? Que riscos isso traz? Por isso o desafio do Banco Central é tão grande, mas pelo menos a gente tem gente capacitadíssima lá para tentar enfrentar isso. O problema é você criar um mercado secundário de reais digitais de menor valor ou de menor aceitabilidade a longo prazo. Do mesmo jeito que a gente tem, a história está aí, né? Vale alimentação. O vale alimentação vale de 10 reais, vale 10 reais no mercado, vale 8 para, sei lá, para comprar outra coisa. Né? Vale 5 para comprar outra coisa. Então, você cria um mercado secundário dessas moedas. Então, esse é um problema do dinheiro programado. Também, compatibilizar, né, a transparência das transações, e agora falando de transação, a transparência das transações com a privacidade e a proteção de dados das pessoas. Né? Trazer para a tributação a economia informal. Né? Na hora que eu estou pagando o real digital, com o Pix, está todo mundo sabendo que a transferência está acontecendo ali, que está entrando dentro do dinheiro, naquela conta. O caminho do dinheiro. Então, isso tem algumas benesses muito grandes
outras, mas obviamente vai ter revésses, né? Então, a própria cibersegurança, né? Problemas de cibersegurança, de ataque a essas CBDCs, proteção de dados, transparência versus privacidade. E aí a gente chega nos 2 pontos que eu queria destacar. O primeiro é relativo aos pagamentos internacionais, né, porque salvo engano, o Banco Central também tem o objetivo de internacionalizar o real digital, de que isso possa ser utilizado para pagamentos internacionais, e o que vem num momento bastante oportuno, que a gente tem a nova lei cambial, que vai entrar em vigor, se eu não me engano, dia 31 de dezembro deste ano, e o painel anterior, ou o primeiro, mencionou a remessa, né, de dinheiro, a compensação privada de créditos, né? Atualmente, essa compensação privada não é permitida, né? O risco de se caracterizar um mercado, do chip swap, é grande e tem, isso é uma infração penal, né? Uma infração penal que envolve o problema. Mas, a partir de 31 de dezembro, a compensação privada de créditos vai ser permitida, dependendo do regulamento do Banco Central, né? Observando o regulamento do Banco Central. Então, o Banco Central tem o primeiro grande desafio, 2 grandes desafios, não tem ordem, são 2 grandes desafios. Como a gente vai parametrizar a possibilidade de créditos, de compensação privada de créditos? E segundo, o real digital, né? Como eu estava mencionando, pode possibilitar a entrega de auxílios às pessoas que precisam, os chamados helicopter drops, dar mais instrumentos para o Banco Central fazer política monetária, pode tirar os bancos, não é o objetivo do Banco Central, mas pode desintermediar, pode tirar o banco da jogada, mas não é essa a ideia. E, nisso tudo, a gente chega ao ponto que me parece ser um dos maiores problemas, ou maiores desafios do Banco Central, que é o da neutralidade da moeda, né? O real que a gente tem hoje é neutro, né? O dinheiro que a gente tem hoje, né? Mencionaram agora cedo também que os dólares estão todos, 90% tem traço de cocaína. No real digital, se tiver o traço de cocaína, a pessoa vai deixar, inclusive, a digital dela lá, né? Só que a não obediência à neutralidade pode diminuir a independência do Banco Central, porque o governo pode querer interferir mais no tipo de programação que vai estar nessa CBDC, e pode aumentar os riscos relacionados a controle de determinados gastos. Então, por exemplo, se eu posso fazer um real digital, uma moeda CBDC, que não pode ser gasta para comprar pornografia, ou que não pode ser gasta para comprar determinados artigos religiosos de uma determinada religião, ou para protecionismo. Não pode ser usar esse real digital para comprar a importação de alguma coisa. Então, esse é um desafio muito grande, né? A hora que a gente fala em dinheiro programável, programa o dinheiro e aí diminui a neutralidade do dinheiro, né? Outro ponto que também vale, prometo que é o último que vale notar, é que o Brasil tem um histórico de seletividade na concessão de crédito, né? Desde há décadas isso, né? Que existe um subsídio cruzado de créditos. Alguns setores da economia são privilegiados e podem tomar crédito a juros menores, enquanto outros que não foram esses privilegiados, por uma decisão administrativa, política e econômica, pagam indiretamente, cruzadamente, por outro crédito. Com o CBDC, isso também pode ser incrementado. Então, só queria trazer esse olhar, esse papo inicial sobre o CBDC, porque eu sei que vai ter painel hoje à tarde falando sobre isso, painéis amanhã, pessoal do Banco Central aqui, e assim eu encerro e estou totalmente às pessoas. Obrigado. Obrigado, ministro. Por favor, Daniel. Boa tarde a todos e todas. Uma alegria muito grande estar aqui com colegas, amigos tão queridos de outros projetos já. Agradecer a Bcrypto, na pessoa do Bernardo, pela organização desse maravilhoso evento.
Vou direto ao ponto aqui para sobrar um tempinho para os nossos debates ao final. Eu acho muito legal os pontos que você trouxe, Leonardo, porque na prática o direito tributário é um ramo de sobreposição. Né? Pelo artigo 110 do Código Tributário Nacional, a legislação tributária ela não deve distorcer os conceitos e formas de direito privado. Então, na verdade, mesmo quando a gente tem um painel com essa multidisciplinariedade, isso é bom para a tributação, porque o tributário não existe por si só. É indispensável que a gente compreenda exatamente o funcionamento desse fenômeno e, mais ainda, que os aspectos cíveis e regulatórios dele estejam muito bem delimitados. Até porque, e sobretudo em relação aos criptoativos, questões regulatórias elas vão acabar afetando, quase como num efeito dominó, totalmente os efeitos tributários das operações. Então, não é trivial receber, por exemplo, um stop order ou da SEC ou da CVM, vamos imaginar aqui no caso brasileiro da CVM, porque muito provavelmente essa startup estava no Simples Nacional ou no lucro presumido. A partir do momento que ela recebe um stop order, aquilo é qualificado como uma emissão irregular de valores mobiliários. Emissão de valores mobiliários pressupõe lucro real. Então, os recolhimentos que foram feitos a título de simples ou de lucro presumido não valem de nada, você faz uso da repetição de indébito e, por outro lado, serão cobrados todos os tributos na sistemática do lucro real, com juros e multa. Então, não dá para ter uma análise estritamente especialista em relação à tributação de criptomoedas ou de criptoativos. Me parece que a melhor maneira é caminhar por uma abordagem especialista generalista, em que a gente toma como premissa o conhecimento do fenômeno, para aí sim identificar os efeitos regulatórios e de direito privado a eles outorgáveis. Quando penso em tributação de cripto, e eu acho que o parecer de orientação 40 da CVM, ele deixa isso muito claro, a gente tem que ter uma abordagem funcional dos criptoativos. Esse é o termo, inclusive, que a CVM utilizou, abordagem funcional, que na prática é o que eu costumo chamar de natureza camaleônica dos criptoativos e que reflete as boas práticas internacionais. Então, Liechtenstein, por exemplo, é muito claro na orientação de enxergar os tokens como containers de direitos. Então, se a gente enxergar esses tokens como containers ou envelopes, grande parte de pseudo-desafios tributários deixam de existir. Como que eu tributo um valor mobiliário tokenizado? Como um valor mobiliário. Eu não preciso de nada novo para outorgar os efeitos fiscais para essa materialidade. Como que eu tributo o programa de fidelidade tokenizado? A mesma coisa. Onde está a dificuldade em relação à outorga de efeitos tributários ou operações com criptoativos? Aos fenômenos nativamente Web3. Aquilo que não tem um correspectivo fenômeno analógico ou do mundo Web 2. Então, mineração de bitcoins, staking, DeFi, esses fenômenos sim, eles vão ser um desafio para o contribuinte, para a Receita Federal, na medida em que eles são sempre um ser híbrido. No caso do DeFi, por exemplo, você tem ali uma parte dele que parece equity, uma parte que parece dívida, então ele é um instrumento híbrido. E até hoje, desde 2013, com o projeto BEPS da OCDE, não se tem ainda a total delimitação das incidências tributárias em operações cross-border envolvendo instrumentos híbridos. Então fica muito claro que os grandes desafios envolvendo tributação de operações com criptoativos são aqueles referentes a esses fenômenos nativamente Web3, não tanto aos fenômenos tradicionais. Então, aquela dúvida clássica, poxa, estou pagando meu funcionário com cripto. Nada mudou, você tem que reter na fonte o IRRF e o INSS. A gente precisa discernir um pouco melhor eventos de aquisição dos eventos de alienação de criptoativos. Não é porque no guia de perguntas e respostas da pessoa física, não é por conta do fato de que a Receita Federal ela faz referência estritamente à alienação de cripto, que isso significa que eventos de aquisição não sejam tributados. Os conceitos básicos já abarcam todas as materialidades. O fato de eu ter um conceito de renda como sendo algo que é o produto do meu trabalho ou o produto do meu capital investido, deixa muito claro que qualquer coisa que eu desempenhe como um trabalho e me gera um retorno em cripto é um evento de aquisição tributado pelas alíquotas progressivas de até 27,5%. Então, essa abordagem funcional, ela acaba facilitando as coisas e nos ajuda a desmistificar algumas artificialidades que são incluídas no nosso cotidiano para a venda de soluções que não vão resolver os nossos problemas. A grande dificuldade é realmente ter essa separação em categorias mesmo, e a taxonomia dos criptoativos vem para isso. É aquela máxima que é muito comumente usada, benchmark internacional, de tokens de pagamento, tokens de utilidade, security tokens, já resolveria grande parte disso.
né? Eu costumo brincar que a bola dividida fica muito entre o token de pagamento e o utility token. Não vou nem aprofundar aqui a questão de security, porque isso entra numa parte regulatória que todos nós sabemos do famigerado teste de Howey, né? Que todo mundo tem medo do teste de Howey, mas acredito eu que nos próximos meses isso vai melhorando, porque a ideia é que a gente não precise ficar tendo que fugir do enquadramento como security, a gente possa abraçar o enquadramento como security, seja no âmbito de um sandbox ou quando isso estiver capilarizado para toda a sociedade de uma forma ampla e restrita. Então, na verdade, a grande nebulosidade, quando a gente tira da jogada os security tokens, o teste de Howey, o teste de Reeves, o que é que a gente queira aplicar para identificar um instrumento financeiro que gere rentabilidade passiva na modalidade Web3, para separar o que é token de pagamento e token de utilidade, eu costumo dar o seguinte exemplo. Quem aqui já foi em fliperamas? Eu tenho 33 anos, adoro games. Alguém aqui costumava ir naquelas casas de fliperama, nos arcades? Então, eu gosto pra caramba disso. E tenho boas lembranças de ir com a minha família, com os meus pais. Chegava lá na minha banca com moeda fiduciária, comprava aquelas moedinhas de metal, né? Aquilo seria o nosso token de pagamento, dentro do ecossistema daquele fliperama. A partir do momento que você joga na máquina, e eu era um exímio jogador do King of Fighters, jogava bem, recebia aquelas tripinhas, aqueles papeizinhos para converter num ursinho de pelúcia ou numa pipoca doce, aquilo é o token de utilidade. E quando a gente olha para benchmark internacional, isso fica muito claro. Ainda que tenhamos, por exemplo, hoje uma solução de consulta do Estado de São Paulo falando não incide ICMS sobre criptoativos, que está correto, né? Um meio de troca que faça as vezes de pagamento, ele atua como uma espécie de creditamento financeiro ali, e esse posicionamento da Cefaz, da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, está em consonância, inclusive, com as boas práticas europeias, no sentido de que não incide IVA sobre operações com Bitcoin. Isso significa dizer que não incide ICMS ou ISS de forma absoluta sobre todos os criptos? Não, não significa. Já há posicionamento a nível europeu também de que tokens de utilidade eles se comportam vis-à-vis o que seriam vouchers. Né? Esses vouchers que seriam um pagamento antecipado, né? Quando você compra o token, um pagamento antecipado pela fruição de um bem ou de um serviço futuro. E qual que seria esse bem ou serviço futuro? Vai depender do ecossistema que está sendo analisado. Né? Se você está ali realizando uma operação na rede Ethereum, você está usufruindo de um serviço ali dentro daquele ecossistema que a Ethereum se comportaria como uma espécie de Windows do mundo Web3. Então, ao mesmo se diga em relação a NFTs, não dá para a gente, de novo, pegar esse posicionamento descontextualizado da Cefaz de São Paulo e falar não incide ICMS at all sobre todos os criptos. Isso não faz o menor sentido. Qual é a diferença? Agora, recentemente, a gente viu notícias de passagens aéreas em formato de NFTs. Como que eu vou tributar isso? Como passagens aéreas. Então, quando a gente tem essa sensibilidade ao fato de que o conteúdo prevalece e cripto é forma, fica muito mais fácil identificar os fenômenos tributários. E vejam que isso transcende questões afetas, por exemplo, aquela discussão mais básica do tipo, como que eu tributo, eu sou pessoa física, como que eu tributo meus criptos? Na data da alienação, você vai ter a apuração de ganho de capital, uma isenção para bens de pequeno valor de até R$35 mil, e mais as obrigações acessórias ali, tanto a nível de declaração de ajuste anual, nós temos 5 códigos para isso, quanto a nível de instrução normativa 1888. O Rafael vai trazer mais aprofundamentos para vocês sobre esse tópico. Mas aqui me parece que a provocação, para a gente ter um pouco mais de clareza e segurança jurídica, e também céticos. Não dá para achar que o marco regulatório que vai sair vai resolver tudo isso. A parte tributária do marco regulatório, inclusive, ela é bem incipiente. E não haveria que ser diferente. Por quê? Porque você está tratando de fenômeno. Não adianta você querer ter uma legislação que ela crave o martelo em cima da tecnologia, porque ela vai nascer desatualizada, a partir do momento que novos fenômenos surjam. Então, o interessante é, tendo essa abordagem funcional, enxergar o conteúdo daquela operação subjacente e aí sim aprofundar os efeitos de tributação indireta que continuam existindo normalmente, especialmente para tokens de utilidade e para NFTs que contêm o acesso a bens ou serviços futuros. E, de outro lado, em relação à tributação federal, que a grande questão vai ser realmente, as grandes dúvidas são relacionadas à contabilização dessas operações com cripto e à efetiva tributação. E aí, de novo, tudo mudou e nada mudou ao mesmo tempo. Por quê? Porque, na prática, a Receita Federal, ainda que de uma maneira bem singela, na solução de consulta 5 de 2021, ela já falou, olha, para empresas, prevalece a dicotomia receita operacional e receita não operacional. O que ela está dizendo com isso? Não venha achar
que um Ctrl+C, Ctrl+V do guia de perguntas e respostas da pessoa física que trata da alienação de cripto e ganho de capital vai ser aplicado para PJ. Se a tua atividade principal é de operações com cripto, é de emissão de cripto, é fazer trade em cripto, isso é receita operacional, será tributada como tal. Seja a nível de lucro real, com a dedutibilidade dos gastos necessários e essenciais, seja a nível de lucro presumido, com todas as consequências advindas da qualificação. Em contraponto, estoque versus ativo financeiro, no ativo circulante, e no ativo não circulante, de ativo intangível e investimento. Então, tudo isso só para reforçar, pessoal, a necessidade de uma análise aderente à realidade fática e afastando essa questão da busca por caixinhas que seriam conceitos, né? O direito brasileiro, sendo um direito de transição ibérica, ele acaba buscando muito conceitos que resolvam todos os casos. E isso no cripto realmente não vai acontecer, a não ser que a gente tenha a criação de uma ficção jurídica a nível de lei. Então, com isso, pessoal, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Helena. Quer que passe? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Agradecer inicialmente a ABCripto pelo convite, principalmente o Bernardo, que tem feito um trabalho incrível aí à frente da ABCripto e no evento. Ele se dedicou muito a esse evento, então parabéns a todos. Parabéns aí a todos os painelistas, boas apresentações. Eu seria um pouco um contraponto aqui, principalmente da Ana, a gente já se conhece há muitos anos. Estou nesse mercado desde 2015 e exclusivamente provendo serviços para o mercado de cripto, seja com minhas empresas ou um escritório de advocacia, há 5 anos. E a Ana também está há muitos anos nesse mercado, então a gente já bateu muita bola. Mas seria um contraponto, principalmente na IN, eu chegarei lá, mas o primeiro ponto que eu quero chegar é que a legislação hoje atual, apesar de o Daniel ter trazido que, de fato, se você paga salário com cripto, você vai tributar com salário. Enfim, existe essa forma geral de você tributar e depende da natureza jurídica desse bem, desse direito. Então, isso perfeito, mas para o usuário, para o investidor, que é a grande maioria, o pessoal ele acaba entrando em cripto para investir em Bitcoin, para investir em cripto, para fazer stake, para investir em DeFi, enfim. Eu fiz uma tabelinha bem simples aqui, que são todas as obrigações acessórias ou principais de um investidor cripto ele precisa cumprir. E o nosso mercado é o único mercado que a pessoa física ela tem uma declaração específica mensal. Não existe nenhum outro mercado. Isso é só o mercado de criptoativos que existe, que é a instrução normativa. Eu não vou bater aqui certinho cada declaração, senão vai ficar meio chato, mas vocês tiram foto, vocês dão uma olhada, tem aí o prazo e tudo mais. Então, outra questão que também eu acabo fazendo uma crítica é a apuração do imposto. É muito complicado. E aí eu vou trazer a experiência das minhas empresas. Eu tenho o FiscoChain, que é uma plataforma de declaração de criptoativos, especificamente da instrução normativa, e a Controle Cripto, que faz uma automatização para tentar te ajudar a fazer a operação de cripto. Então, utiliza a API das exchanges e tudo mais. E mesmo com automação, mesmo com plataforma, é muito difícil. É extremamente difícil. Justamente por todas as questões que envolvem criptoativos. Hoje em dia não é mais você comprar um Bitcoin e vender um Bitcoin. Você vai depositar na corretora, você pode transferir para um DeFi, colocar uma pool de liquidez, você pode fazer uma farm, você pode fazer diversas operações e ter rentabilidade com isso. E não é fácil, principalmente para o usuário final, apurar tudo isso e pagar imposto. Ao final, eu vou dar algumas sugestões do que eu imagino de uma legislação específica tributária para criptoativos. Até os painelistas eu gostaria que dessem também a sua opinião. Se puder mudar, por favor. Aqui eu vou entrar um pouquinho na parte da instrução normativa, aí fazendo uma crítica, né, à instrução normativa em si, mas para as pessoas físicas. Tá? Para PJ, Exchange, não tem tanto problema, porque a Exchange ela já está preparada para fazer essa declaração. Agora, o usuário não. E o FiscoChain a gente lançou em 2019. Quando a instrução normativa entrou em vigor, o FiscoChain já estava ativo, então a gente tem essa experiência desde 2019 com o usuário pessoa física, a gente sabe a dificuldade que esse usuário tem. E toda legislação complexa e rígida
Instrução normativa é uma norma complexa e rígida, eu digo para o usuário final, para o leigo. Então, por que rígido? A única declaração acessória, obrigação acessória para a pessoa física mensal, super rígido. Toda vez você tem que cumprir, senão você paga uma multa. E também você tem que cumprir com base dentro da instrução normativa, que são diversas operações. Então, qualquer tipo de operação. Você transferiu para a destino internacional, você fez uma permuta, e aí o Daniel adora falar de permuta, que se dá tributação de permuta ou não, que já é mais uma complexidade desse mundo dos criptativos para o investidor. Essas tabelas aí não fui eu que fiz, essa é uma tabela da Receita Federal. Se vocês procurarem dados abertos, criptoativos, tem lá todo mês eles fazem essa compilação. Então, nessa primeira tabela, ali em setembro, nós tivemos, em valor de milhões, 34 milhões declarados por pessoa física. Se a gente fizer um ticket médio de R$1.000, que é extremamente baixo, lembrando que a IN, qualquer operação que você fizer, soma, nós teríamos aí 34 mil pessoas declarando IN. É muito pouco, num ticket médio de 1.000. Se aumentarmos um ticket médio de 10 mil, 3 mil pessoas declarando IN no Brasil. Ineficaz? Não funciona. Por que não funciona? Pela complexidade. Quantidade de CPFs únicos aumentou significativamente em julho, agosto e setembro. E isso eu digo que o mercado pago iniciou suas operações com cripto em junho, o Nubank em julho e a XP em agosto. Então, logicamente, mesmo que o valor das operações não aumentaram, mas ali a quantidade de pessoas ali que colocaram R$5, R$10, alguma coisa nessas plataformas, entrou nessa quantidade de CPF único. Então, é uma falsa impressão de, nossa, está aumentando, as pessoas estão declarando mais. Não, é verdade, por simples fato, pelo valor ali total de operações declaradas, que é aquela primeira tabelinha com o uso de exchange no exterior, que é quando a pessoa física ela tem que fazer essa operação. Sem uso de exchange, é P2P, eu quero fazer uma troca agora aqui com ele, eu teria que declarar nesse meio, e no final são os exchanges. Exchanges aí, por exemplo, brasileiras, obviamente, ali 8 bilhões eles declararam de valor de operações. Exchanges, enfim, comercializam criptoativos, que são considerados exchanges. Uma outra questão, em setembro, apenas uma exchange internacional, em somente um par de negociação, BTC-BRL, teve um volume equivalente a 1,78 bilhões. Nós tivemos uma declaração de 34 milhões. É muito pouco. Então, assim, por experiência própria, pela plataforma, por números, a legislação rígida e complexa ela é ineficaz. E eu tenho certeza disso, acho que eu concordo, temos que ter um controle, mas temos que ter um controle que ajude o usuário a cumprir. Então, de verdade, assim, os usuários eles chegam, querem cumprir, como que eu faço? Isso. Cara, olha, ou ele desiste de entrar no mercado de cripto, ou simplesmente ele não faz. Não faço. Se eu pedir para eu não vou pedir, porque vou quebrar o sigilo fiscal de vocês, mas se eu pedir aqui, quem opera em exchange do exterior e já fez IN, 3 pessoas vão levantar a mão. Então, uma legislação que, de fato, ela é para controle, ela precisa ser eficaz. Ela não está sendo nesse momento, porque ninguém declara pela complexidade. Então, a sugestão que eu faço de uma legislação específica para a cripto, cash in, cash out. Simples, fácil. Depositei 1.000. Do nada voltou para o meu patrimônio 2.000. Eu tenho que tributar 1.000. Muito simples, mais fácil de fiscalizar. Aliás, a fiscalização hoje da Receita Federal de criptoativos, ela é focada nisso, em omissão de renda. Então, se você declarou, se nunca declarou cripto, não declarou nada, do nada você tinha 100 mil de patrimônio, agora você tem 1 milhão, é ali que ela vai te pegar. E da mesma forma, se você tem uma legislação cash in, cash out, aí você tira toda essa bagunça de nossa, natureza jurídica. Não, você acabou. Aumento de patrimônio, coloca uma alíquota única. Se quiser, tira a isenção dos 35 mil e pronto. Fácil, simples, o usuário ele vai querer cumprir, porque muitas pessoas querem cumprir. Temos os libertários que não vão tributar, mas muita gente quer, não, eu quero ficar certo, eu quero ficar totalmente correto. Um problema ontem, um cliente, meu contador, contratei um contador para fazer a operação, ele colocou o código errado de arrecadação, porque não tem conhecimento. É muito complexo. Parece que é simples, mas não é. A instrução normativa é um layout, você tem que mandar num TXT,
e por isso que existe o Fiscochain que a gente fez, você puxa a API em todas as operações e vai lá no extrato. Mas as pessoas não conseguem usar, porque não é só exchange internacional. A pessoa faz DeFi, ela faz stake, ela faz ponto de liquidez, faz tudo, tem muitas operações. As finanças descentralizadas, na verdade, vou até inverter, a legislação tributária ela não está preparada para as finanças descentralizadas. Então temos que simplificar, e aí dentro dessa minha sugestão de legislação, temos aí 15 minutos, acho que vai dar tempo depois da gente falar um pouquinho sobre isso e debater. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ricardo. Alinhado ao que todos os meus colegas falaram, eu tentei montar aqui uma nuvem a respeito dos assuntos que mais foram discutidos no nosso escritório e com os nossos clientes. E entre eles, já trazendo aqui para a questão do Rafael, está a IN 1888. De fato, ela é muito complexa. E o ponto que eu coloco, especialmente em concordância com o que o Rafael trouxe, em relação às exchanges estrangeiras. Seria muito fácil para a Receita Federal monitorar as receitas financeiras, as exchanges estrangeiras, se ele realmente equiparasse as empresas que hoje estão recebendo PIX, estão recebendo dinheiro no Brasil e viabilizando a operação dessas exchanges. Porque hoje a maioria do público, Rafael, eu acho que eles não declaram, às vezes, nem porque eles acham difícil, mas porque eles nem sabem que estão operando numa exchange estrangeira. A exchange, ela coloca o site em português, ela recebe um PIX numa conta corrente no Brasil e esse controle fica totalmente fora do alcance da Receita Federal, porque ela não pode legislar sobre pessoas que juridicamente se dizem não estar aqui, como exemplo de algumas exchanges internacionais. Então, não sei se eu concordo com você, em relação a esse ponto, seria uma alteração bem simples, pedindo para que essas empresas que recebem o dinheiro informassem quem colocou o dinheiro na exchange e quando voltou e sacou esse dinheiro. Eu passo a palavra se alguém quiser comentar, doutora Ana, sobre o ponto. Muito bem. Ainda alinhado com o que o Daniel trouxe, a tributação da exchange acho que é o principal desafio hoje, já que há confusão em relação à estruturação dos produtos e à forma de prestação de serviço. Eu tenho usado como exemplo que o Uber não tem vergonha de cobrar 25% de FII. O iFood não tem vergonha de cobrar 10% de FII. E por que eles deixam bem claro que eles estão cobrando um FII? Porque a intermediação, que é a aproximação de duas pessoas para a realização de um negócio, aproximar o consumidor do restaurante, o motorista do passageiro, ele tem uma tributação muito clara, como o Daniel expôs aqui muito bem, ele não precisa de nenhuma regulamentação. O fato de eu estar usando cripto não vai mudar a tributação da intermediação. E essa intermediação, a gente sabe qual é a tributação. Então, a gente sabe que a base de cálculo desses tributos é a receita da pessoa jurídica, é o FII que ele cobra. Então, todos os tributos vão incidir sobre aquele FII. Então, se ele fez uma intermediação e recebeu R$2 sobre aquele FII, são aqueles R$2 que serão tributados. O que acontece quando uma empresa, isso acontece muito, ela começa a falar que está comprando e vendendo cripto. Aí eu estou usando uma terminologia muito comum, que é mais fácil de explicar, mas ela deixou de fazer intermediação, ela pode estar usando o próprio dinheiro. Se essa atividade é a atividade operacional dela, comprar e vender cripto, pela legislação contábil, ela teria que, a receita da venda dela seria o valor total da venda da cripto. Então, vamos imaginar que ela comprou a 98 uma cripto e vendeu a 100, para buscar esse spread de 2. Só que se ela compra e vende cripto, e o valor da venda dela foi 100, ela vai pagar PIS/COFINS de 9,25 ou de 3,65 sobre o 100, que já dá muito maior, um valor muito maior do que aquele spread que ela buscou naquela operação. Eu acredito que sempre, uma recomendação que eu passo sempre que possível,
organizem as suas atividades, as suas operações, de modo a deixar claro que vocês estão fazendo uma intermediação. Porque se vocês, quando vier a Receita Federal, e ela vai vir, está no plano de fiscalização da Receita Federal, o mercado cripto, e ela vai olhar para toda essa tecnologia e para a forma como vocês divulgam isso para o mercado, eles vão usar esses elementos de marketing para caracterizar que sua atividade operacional, a sua forma de contabilização foi uma venda de uma criptomoeda de 100 e por isso eu vou tributar o 100. Isso já aconteceu. Empresas no passado faziam cessão de precatório. Qual era o interesse dessa empresa na cessão de precatório? Era realmente apurar o spread. Ela comprava lá de quem tinha um precatório por 98 e vendia por 100. A Receita Federal emitiu uma solução de consulta dizendo que não, que a atividade operacional dessa empresa é vender precatório, como se o precatório fosse um bem, uma mercadoria, e quis a tributação sobre o 100, o que inviabiliza qualquer operação e provavelmente vai fechar a empresa pelo valor da autuação. E nós temos um outro cenário, porque, veja, o Daniel bem pontuou aqui, a atividade operacional e não operacional. Quando uma empresa, uma exchange, ela pode ter a operação de intermediação, que é aquela operação que ela faz normalmente, como sua atividade principal, mas ela pode ter uma operação de tesouraria. Quase toda exchange ela aproveita um momento de alta ou de baixa do mercado cripto para fazer operações, arbitragem e buscar um ganho financeiro. Nesse momento que ela está buscando um ganho financeiro, eu vejo que a gente está falando do mesmo bem. O Bitcoin, por exemplo. O Bitcoin caiu, o Bitcoin subiu, ele está volátil. A empresa usa o seu próprio dinheiro para comprar e vender cripto ali, oferindo o quê? Um ganho financeiro. Nesse cenário, a forma de contabilização é super importante para demonstrar para a Receita Federal que essa não é a atividade dela. Ela está fazendo uma operação de tesouraria e, por ser uma operação de tesouraria, ela tem que ser tributada com aquela finalidade, que é o ganho financeiro. Ainda é uma matéria que a Receita Federal não se manifestou, mas em outras experiências de outros mercados, a gente percebe que ela tende a aceitar quando a operação está bem estruturada e foi contabilizada de forma correta. Então, isso é uma preocupação sempre que você for levar uma atividade. Como foi dito, se você está na pessoa física, a Receita Federal tratou especificamente do ganho de capital, mas ela deveria ter tratado para a pessoa jurídica também, ao menos a questão dessa operação financeira, quando é tratado como ativo financeiro e quando não é. Só que no Perguntas e Respostas, ela inicialmente deu um indicativo que, a depender do negócio jurídico, as criptomoedas podem ser vistas como um ativo financeiro e depois, para evitar toda essa discussão que nós estamos tendo hoje, ela excluiu isso do Perguntas e Respostas, o que vai ficar para uma próxima batalha. A gente percebe pelo marketing das exchanges, o pessoal ora falando de aluguel de cripto, ora falando de staking. O ponto importante aqui é a forma como vai ser feita a contratação. Quando a gente estiver tratando do stake, ou seja, unir nossas criptos para poder ser remunerado na validação de outras das operações naquela rede blockchain, isso é como se eu tivesse uma cooperativa que cria uma árvore e espera uma macieira e espera a maçã. O que a gente tem dito quando a operação está estruturada dessa forma, ela tem, você recebe a maçã e você ainda, pelo menos na nossa visão, você não tributa a maçã naquele momento. Você só vai tributar essa maçã quando você efetivamente vender essa maçã recebida, ou seja, quando você vender o token, a moeda recebida, em razão do staking. Agora, se você faz um contrato com alguma exchange ou com alguma pessoa jurídica de aluguel de cripto para receber uma remuneração fixa, ou seja, ele te garante 1%, a gente tem visto muito 10% de remuneração para o aluguel de cripto, isso deixa de ser aquela mineração, aquela criação de uma maçã. Isso vai passar a ser configurado, pode passar a ser configurado, pelo menos na minha visão, como uma receita financeira, onde você está buscando, o Código Civil autoriza que seja realizado um empréstimo de coisas móveis e a remuneração pelo Código Civil é juro. E juro para direito tributário é receita financeira. Então, dependendo da configuração, quando tiver uma configuração fixa, uma remuneração fixa prometida por alguém
pelo empréstimo dessas criptos, você tem a tributação de uma forma diferente, tanto na pessoa jurídica que está pagando esse juro, que ele vai ter a obrigação de fazer uma retenção na fonte, quanto na pessoa física, quando ela estiver tratando com outra pessoa física, de fazer uma tributação no carnê-leão. Integralização de capital nas empresas foi um tema também bastante discutido, e nesse ponto eu entendo que é possível e faço referência a uma manifestação do Ministério da Economia determinando que as juntas comerciais permitam que as pessoas façam a integralização de capital e constituam a empresa ou patrimônio de empresas com criptomoedas. Então, hoje isso é uma realidade, o que é muito bom. E penhora de cripto. Agora eu vou pedir ajuda da doutora Ana, ela fugiu da primeira pergunta. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo, recentemente, ele se manifestou contrário, acho que por não entender a tecnologia ou o medo da volatilidade dessas moedas, falando que não tinha legislação que autorizasse a enviar ofício para todas as exchanges para solicitar informação quanto à existência de criptomoedas, ou que se esses bens tinham tanta liquidez, eles deveriam ser vendidos e que fosse feito o depósito, violando ali o direito do devedor. A doutora acha que isso aqui, ao menos para a Fazenda Nacional e execuções fiscais, seria possível a penhora de criptomoedas e desse tipo de ativo? Bem, a gente não faz especificamente a penhora de criptomoedas. A gente manda um ofício quando a gente tem algum indício de ocultação patrimonial em algum exchange, e aí a gente pede que aquele valor seja convertido de forma imediata e seja feito um depósito judicial. No âmbito do Conselho de Justiça Federal está sendo feita uma resolução para dar uma baliza maior sobre como fica quando tem um mandato de busca e apreensão, por exemplo, e a gente encontra valores em cripto. Vocês sabem muito bem, no caso da Gaza, a gente conseguiu fazer uma apreensão de um valor significativo, mas a gente não tinha segurança para poder converter aquilo para depósito judicial. Então, a gente pediu uma decisão judicial, a gente foi na Câmara Criminal para conseguir mais uma orientação, até porque o valor do Bitcoin tem toda essa oscilação, né? A gente teve muitas emoções, a gente confiscou, o valor subiu e a gente estava na pressão, vamos vender para poder ressarcir as vítimas da melhor forma possível. Só que a decisão judicial, as decisões das câmaras criminais não é tão rápida quanto a gente deseja. E aí o valor caiu e a gente ficou para morrer, né? Tipo, a gente apreendeu 200 milhões, agora está 180. E o que vocês vivem na prática todo dia, né? Quando vocês compram e tradam Bitcoin. E aí a gente teve a sorte que a decisão saiu bem quando o valor tinha dado uma nova alta. Mas a minha opinião sobre isso, concluindo, é que é possível, mas a gente, como não tem como manter essa custódia, que a gente faça uma conversão pelo valor de mercado de forma imediata e transforme no depósito judicial. Certo. Eu ia brincar que a PGFN estava comprando na alta e vendendo na baixa. É verdade. Nós temos tempo para uma pergunta. Alguém gostaria de direcionar uma pergunta aqui para os painelistas? Daniel, com relação ao segmento de água, eles fazem muita operação de barter, que é pergunta. Em que momento se tributa isso? Quando o cara usa uma cripto para investir numa operação de barter ou só quando ele recebe o produto final? Isso pode exemplificar qualquer tipo de pergunta, né? Vai depender um pouco do caso concreto. Qual é o seu nome? Hélio? Vai depender um pouco do caso concreto, Hélio, mas via de regra, se a gente estiver falando de um emissor daquele token que ele está no regime de competência, você tem um posicionamento já consolidado da Receita que não é de cripto, sim de distrito, mas que me parece não teria por que não ser aplicado, que caminha no seguinte sentido: quando você tem um ingresso financeiro e concomitantemente a ele o nascimento de uma obrigação não adimplida naquele D0, você pode diferir o reconhecimento da receita para quando do adimplemento dessa obrigação que corresponderia à entrega daquele bem da vida pretendida. Então, me parece que
salvo alguma peculiaridade no caso concreto que justificasse a tributação imediata, daria para diferir o reconhecimento da receita para quando do adimplemento dessa obrigação. Perfeito, pessoal. Nosso tempo esgotou. Não vou abrir mais para perguntas. Eu queria agradecer mais uma vez a AB Cripto e devolvo a palavra. Muitíssimo obrigada. E eu aproveito para agradecer a você, Luciano, pela excelente moderação, doutora Ana Paula Batti, Daniel Gomes, Maurício Bedovato e Rafael Steinfeld, que fizeram parte aqui do nosso painel. Uma salva de palmas para eles, por favor.